Vamos hoje fazer um pequeno histórico da legislação trabalhista no Brasil. Nós tivemos aí, desde o descobrimento do Brasil, era Brasil colônia, não podia ser feito nada porque dependia de Portugal. Já em 1822 veio a independência do Brasil e em 1824 veio a primeira Constituição brasileira. Essa Constituição, promulgada em 1824, foi voltada exclusivamente para o Estado. Então, também nada voltado para o trabalhador. Logo a seguir, em 1889, veio a Proclamação da República. E em 1891, veio outra Constituição, a segunda Constituição, que veio também voltada exclusivamente para o Estado. Nada foi feito a respeito do trabalhador, que continuava enfrentando situações desagradáveis, porque quem comandava o país eram os grandes fazendeiros, os grandes dinheiros, que eram chamados de coronéis. O coronelismo é quem mandava no país. E as grandes oligarquias do café com leite, era isso que era mandado. Eram os grandes cafeicultores, os grandes pecuaristas e os fazendeiros. O brasileiro em si não tinha direito a nada, porque não existia nada por escrito. Só aí veio o golpe militar em 1930. Na frente do golpe foi o coronel Juarez Távora, o militar, e Getúlio Vargas, que o político que tinha perdido as eleições anteriores. Vinha no intuito de tomar o poder para combater o coronelismo. E foi assim que foi feito. Após assumir a presidência da República, isso em 1930, o governo começou a tentar mudar a história brasileira. Mas só em 1932 foi que Getúlio conseguiu promulgar a terceira Constituição brasileira, em 1932. Aí sim, essa Constituição foi voltada exclusivamente, totalmente exclusiva para os trabalhadores, que não tinha nada, até o momento, nada representava para o Brasil. Então, a partir dessa data, foi criado as primeiras leis. Em primeiro caso, foi criado o Ministério do Trabalho e a Previdência Social. Então, com a criação do Ministério do Trabalho, foi criada também a Carteira Profissional do Trabalhador. Era assim que era chamado, Carteira Profissional do Trabalhador. A empresa estava obrigada a registrar na Carteira do Trabalhador como eles trabalhavam, o que ele ia fazer na empresa, quanto ganhava, quanto recebia e a sua função. E esse registro também era feito no livro de registro de empregado. Hoje o livro de registro de empregado no papel já não existe mais. Ele hoje é virtual, mas ele está lá no sistema. Foi aí sim que vieram as primeiras leis brasileiras para fazer um conteúdo de normas e regras para que o brasileiro tivesse um amparo legal. Na verdade, isso é um amparo legal. Porque anteriormente o brasileiro não tinha amparo de nada. O brasileiro não tinha aposentadoria, não tinha assistência médica, não tinha assistência dentária, não tinha assistência medicamento, enfim, não tinha nada. Então, só a partir dessa data foi que foi se ampliando esse conteúdo, até chegar em 1943. Quando chega em 1943, aquelas normas e regras feitas a partir de 1932 transformou na consolidação da lei do trabalho, a CLT. A CLT foi promulgada em 1943 e ela está aí até hoje regindo a vida do trabalhador. Claro que não é aquela original, mas ela serviu de base, ela está até no momento, ninguém mudou, faz uma mudança, mas não é uma mudança radical. A base está lá, que predomina é a base da CLT, e isso deu direito ao trabalhador a ter o seu direito e também mostrar suas obrigações. E foi assim que o brasileiro teve a sua primeira Constituição e o avanço nas regras e normas da legislação trabalhista, já que o mundo inteiro já tinha.
modelo, inclusive, de outros países europeus, como a Inglaterra, que já tinha seu partido trabalhista e que já tinha a sua lei trabalhista envolvendo tudo. Só nós, brasileiros, é que ainda não tinha nada. Então foi a partir daí de 1932 que veio o grande avanço da legislação trabalhista. Como nós falamos, em 1943 foi feita a consolidação das leis trabalhistas. Se não fosse isso, o que é de ser do trabalhador? Como é que ele ia sobreviver depois que ficasse velho? Amparado sobre quê? Como é que ele ia sustentar a sua família? Como é que ele tinha que ter um salário digno? Não tinha um salário digno. O salário era arranjado pelos coronéis da forma que ele bem queria entender. Não era nada regulamentado em lei. Pagava-se quanto queria, como podia, e, enfim, o trabalhador continuava sendo como antes. Então, com isso veio a melhora da vida do trabalhador. Nós vamos parar agora, para no próximo tópico dar continuidade ao nosso trabalho, antes de entrarmos efetivamente na legislação brasileira. Por hoje é só, amanhã continuaremos.